num dia comum. Eu estava dando aula e, de repente, tudo mudou. Foram 4 dias de CTI, mais 15 de hospital, e tirar muito tumor foi a parte mais leve dessa história. Um dia eu saí para dar aula, que eu fazia todos os dias, né, dar aula de educação física na Escola Municipal de Coimbra, e eu desmaiei na quadra. Eu senti uma dor de cabeça muito forte, inesperada, e pedi para uma das crianças buscar a servente ou qualquer outra pessoa que estivesse na escola disponível para me ajudar. Eu estava numa escola rural, né, que ficava a 200 quilômetros aqui do centro, e isso foi em 2013, não tinha celular. Nós procuramos a ajuda, esse episódio aconteceu 8h40 da manhã, mas não conseguimos. Então eu tive que esperar até o ônibus chegar. E eu cheguei na cidade 12h30, sentindo dores fortes de cabeça e uma visão muito embaçada, turva. Daqui de Coimbra, onde eu moro, eu fui para Viçosa, num neuro. O neuro já pediu uma tomografia e na tomografia deu suspeita de macroadenoma. Em seguida, eu fiz uma ressonância, no mesmo dia. A ressonância confirmou o macroadenoma. Eu voltei no neuro, ele já me encaminhou para Belo Horizonte. Falou que era cirúrgico e em menos de uma semana eu estava no bloco cirúrgico, fazendo a cirurgia para retirar o tumor de hipófise. Até esse momento, o momento mais difícil tinha sido deixar meu filho em casa, com 4 anos, sem saber o que ia ser de mim, né? Quais sequelas eu poderia ter, foi tudo muito rápido. O neurocirurgião disse que não podia esperar e que todo o resto podia. Então, eu não tive muito tempo. E eu fui para a cirurgia sem muito conhecimento do assunto, talvez sem nenhum conhecimento do assunto. O maior risco que eu sabia daquela cirurgia era perder a visão, porque o tumor estava muito perto do nervo óptico. Eu acordei no CTI, enxergando, achei que eu estava livre de todos os problemas. Que a grande sequela eu já não tinha picado, né? Eu estava enxergando tudo. Mas eu comecei a sentir coisas que eu nem sabia. Uma dor na virilha, pressão muito forte na cabeça. A cirurgia, para quem não sabe, é feita pelo nariz, né? Transfenodal. E é colocado uma série de coisas, né? Eu preciso de um otorrino, isso é muito importante, você saber que precisa de um otorrino se você vai passar por essa cirurgia. E você tem que saber quem ele é, porque você vai conviver com ele durante uns 2 anos. Para que essa parte seja refeita, né? Completamente, você tenha tranquilidade quanto a isso. E depois de 4 dias nesse CTI, onde a diabetes insípidos quase me levou, porque eu estava já com uma desidratação muito severa, apareceu o neuroendócrino que me aplicou o DDAVP. E foi um ressurgir das cinzas ali, né? Comecei a ter força de novo. A desidratação mata, realmente mata. E é muito importante falar nisso, porque está em falta o DDAVP e nem todo mundo sabe da importância desse medicamento, que ele não é só ali. Isso já não é só, né? Controlar a entrada e saída de água. Isso já é muito importante. Mas ele controla o sódio e o potássio que controla o nosso coração. Então, super importante tratar diabetes insípidos quanto antes, diagnosticar o quanto antes. E do CTI, vamos continuar a história, eu fui pro quarto, e no quarto fui recebendo, né, tratamento, recebendo outros hormônios, mas não tinha ainda muito me atenado para isso não, eu estava mais preocupada, né, com a cirurgia naquele momento, eu não sabia que ela ia ser o menor dos meus problemas.
uma equipe médica foi ao meu quarto, né? Não fui ninguém, eles foram lá me explicar que eu não poderia mais ter filhos, porque eu já não tinha mais os hormônios femininos. Eu falei, tá tudo bem, eu já tenho, né? Beleza. E ninguém me deu um nome, ninguém falou no hospital, e eu tava num bom hospital com bons médicos. Que a palavra panhipopituitarismo, ninguém falou diabetes insípidos. Então eu fiquei ainda meio que perdida. E vim pra casa. Depois de um tempo eu vim pra Coimbra e fiquei durante 2 anos indo e voltando a BH. Indo e voltando, fazendo essa limpeza aqui do nariz, revendo a cicatrização. Foi um momento ruim também, né, de muito choro, muitas dores desconhecidas. Aquela dor da virilha que eu falei é porque eu precisei de um enxerto de gordura, porque quando tirou o tumor, ele estava muito grande, não pode deixar o espaço vazio. Então precisaram tirar uma camada de gordura aqui, né, da coxa, colocar no lugar. E isso também eu fui bem. Mas o dia a dia começou a ser muito complicado, muito difícil, muito estranho. E as pessoas que convivem comigo, meus pais, meu marido, começaram a ficar muito preocupados, né? Porque ninguém ao meu redor tinha essa doença. Fora esse neuro que eu ia em BH, neuroendócrino, neurocirurgião e a otorrina, quando eu ia aqui no médico perto, ninguém tinha outros pacientes como eu. E isso causa muita insegurança, tanto no paciente quanto na família. Foi aí que eu comecei a ir para as redes sociais, mostrar meu dia a dia. Comecei no YouTube, depois do YouTube pro Instagram. Um dia eu tive a brilhante ideia de ir para um campo de futebol com uma camisa escrito panhipopituitarismo e diabetes insípidos por mais informação. Eu já sabia que existiam outras pessoas com a doença, porque os comentários nos vídeos apareciam muitas mães, principalmente, falando que os filhos dela estavam passando pela mesma situação e pedindo ajuda, e a gente trocava experiência. Aí, nesse campo de futebol, eu consegui que um atleta de nome internacional, né, que era o Ronaldinho Gaúcho, na época atleta aqui do Atlético Mineiro, fizesse um vídeo com a camisa, essa que eu tava, desejando boa sorte a todos, autografou essa camisa, e daí, sem muita pretensão, surgiu a Pand, porque eu também, né, pedindo ajuda, consegui a ajuda do atual padrinho da Pand, que aceitou esse pedido lá em 2017, chamado Marcos Rocha, hoje lateral do Palmeiras, antes lateral do Atlético. Ele abraçou nossa causa e começou a ajudar com a visibilidade dele, para que a gente também tivesse mais visibilidade. Panhipopituitarismo, diabetes insípidos é meio difícil para quem não tá acostumado, né? E aí ele mesmo apelidou de PAN e DI. Eu falei DI, eu escrevi DI, ele entendeu DI. E aí nós abreviamos PAND. E nasceu a PAND assim, despretensiosamente, de um vídeo de várias pessoas que começaram a se juntar por terem a mesma dor, por mães, né, que tinham também essa insegurança com relação aos filhos, principalmente crianças pequenas. Eu fui descobrindo muito mais sobre a doença, descobrindo que crianças nascem sem a hipófise, né? A minha saiu na cirurgia, mas tem muita gente que nasce sem, e muitas falecem sem nem saber o que tem. E quanto mais o tempo passava, eu via que a importância da informação e de trazer visibilidade, luz para essa causa. Muitas pessoas apareceram no caminho, muitas foram embora, algumas ficaram. É muito importante, gente, cada compartilhamento, sabe, que a gente faz, porque ele acolhe o outro que também se sente como eu senti, completamente isolado, solitário, com uma dor que é desconhecida até de quem deveria estar te cuidando, que no caso são os médicos. Então, a gente começou a falar e participar de movimentos raros em campo, congresso, escola de samba inclusiva, que tem uma maravilhosa no Rio de Janeiro, Embaixadores da Alegria, muitos eventos. Eu fui em muitos eventos, conhecemos o Vidas Raras, né, nesse caminho, bem lá no início desse caminho, e o Vidas Raras abraçou a gente, e a gente participou, né, de clipe, como da gravação da música Ela é Rara, do cantor Landau, que também abraçou a nossa causa junto com a sua esposa, Gabi Roncati. E tudo isso, né, agregou a nossa causa valor, agregou visibilidade, não impediu que a gente estivesse vivendo hoje, 18 de janeiro de 2025, uma grande tragédia, que é a falta da medicação vital para o diabetes insípidos. Tem mais de estimado aí 8 mil pessoas com diabetes insípidos, só no nosso grupo, mais de 400. E com uma falta, com uma escassez do remédio, e ninguém assume essa culpa. O governo joga no fabricante, o fabricante joga para o governo, o Ministério da Saúde não se pronuncia com relação ao assunto, muitos médicos nem sabem que isso está acontecendo, e a gente tem feito aí mobilizações, como rifa, como vaquinha, doações internas para tentar ajudar, só que tá todo mundo ficando sem. E aí fica difícil ajudar. A gente precisa que alguém, né,
ouça aí a nossa voz, nosso pedido de socorro de milhares de crianças, adultos que estão desesperados sem o remédio, sabendo que não é compatível com a vida, né? Não é compatível, não dá para viver sem medicamento. Não é uma coisa assim, você vai ter com mais qualidade de vida, não. É para viver, para sobreviver. Para ter mais qualidade de vida precisa de muitos outros tratamentos que nem cabe aqui falar. Então, eu venho aqui pedir, né? Eu sei que esse vídeo tá longo, mas que compartilhe um pedacinho. Quem estiver precisando vai se identificar, vai ver até o final, vai passar para frente. Você conhece aí um deputado, um senador, um fabricante, manda para ele. Nós já tentamos tudo isso, já entramos na justiça, já fomos no Ministério Público, já tentamos no Ministério da Saúde. Nós estamos assim. E para completar, nós entramos o ano perdendo 2 crianças do grupo. 2 crianças. É uma tragédia anunciada, né? Se continuar faltando remédio, esse número de óbitos vai aumentar. Agradeço a todos e conto com vocês.